Uma coisa que o Yuri comentou é que isso até me deu um insight aqui. O empreendedorismo, essa palavra empreendedorismo, né, o estudo em cima do empreendedorismo é uma coisa relativamente nova, né? Porque a gente até tem já há bastante tempo aí estudos sobre, por exemplo, administração de empresas, sobre publicidade e propaganda. Empreendedorismo é até um estudo que, comparado aos outros, é uma coisa que está não é tão jovem assim, mas é relativamente mais recente do que os outros. E tem uma boa quantidade dos cursos de graduação hoje em dia, acho que não tanto as licenciaturas, mas a maior parte, se não toda, né? Os bacharelados e os tecnólogos têm uma disciplina chamada empreendedorismo. Ou seja, hoje em dia, com o estudo do empreendedorismo, é obrigatório. Você precisa ter essa visão, precisa ter esse embasamento relacionado ao empreendedorismo se você quer, enfim, estudar alguma coisa relacionada a um negócio. Por exemplo, eu sou aluno de design gráfico e eu tive uma disciplina em empreendedorismo. É claro que não é comparado a alguém que estuda a vida, né, empreendedorismo, mas eu tenho ali um embasamento, né? E uma das coisas que eu aprendi enquanto eu cursava essa disciplina é uma frase que sempre era dita ali durante o estudo dessa disciplina: é poder enxergar possibilidades, porque dificuldades vão estar sempre ali à disposição, sempre vai ter. E o principal é enxergar possibilidades. Você acha que esse período conturbado que a gente tem passado desde o final de 2019 para cá foi um período fácil de enxergar possibilidades? Sim. Só para responder esse ponto. Sim. Mas agora eu vou fazer só uma janela, porque eu não terminei o que eu estava falando antes. Então, eu fiz a engenharia de produção, depois fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, equipamentos on e offshore, fui trabalhar no mundo offshore, já trabalhei em construção civil e tal. Depois fiz o mestrado em engenharia e toquei o barco aí fazendo várias outras coisas. Pronto, fechei. Agora, falando da tua pergunta. O empreendedorismo em si, conceito, não é novo, ele é muito antigo, ele já antecede muito, porque a essência de tudo que se faz em busca de um resultado empresarial ou de uma atividade tem relação direta com o empreendedorismo, mas, de fato, ela surgiu de maneira pujante por conta da internet, essa relação da internet em dar um olhar com mais foco para o empreendedorismo que trouxe à tona um assunto que não é novo. Só que qual é a grande diferença? Mas agora que está sendo mostrado academicamente. Qual é a coisa muito importante nessa história toda até chegar nos currículos das universidades principalmente? É que antes, quando a gente falava de empreendedorismo, não vinha com a palavra empreendedorismo, vinha com a palavra empresário, que era o carrasco da história, que explorava a mão de obra em detrimento de um ganho único e unilateral, o que nunca foi verdade. Por quê? Quando você ouvia uma reportagem na década de 90, aí início dos anos 2000, sempre era: o empresário foi preso. 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 O empresário foi preso porque o empresário é mau. Então, isso entra no consciente da sociedade como: se ele é dono de uma empresa é porque ele burlou as regras, conquistou algo e agora explora a mão de obra de um que não tem a mesma capacidade. O que não é um fato. Senão não teríamos empresas públicas nem privadas. Porque de alguma forma alguém tem interesse nesse resultado. Foi um preconceito, né, que foi difundido. Totalmente. Não é nem um pré, é um mega preconceito. Né? Algo extremamente exagerado, quando na verdade quem movimenta o produto interno bruto de qualquer país são os pequenos e médios empreendedores, empresários. Que agora nem chamam mais de empresários, chamam de empreendedores. Então, uma roupagem que veio agregando valor e que, por consequência disso, as universidades perceberam uma porta de oportunidade em falar de uma maneira mais clara para todo mundo que o empreendedorismo é uma das formas de realizar a sua profissão. Né? Então, se eu sou jornalista, eu posso criar, por todas as vertentes, um negócio associado a esse conhecimento que eu tenho. Se eu sou ciência da computação, engenharia, de onde for, não importa, né? Até da medicina, eu tenho possibilidades de construir algo que não necessariamente passam
por uma CLT ou um concurso público. Sim. Então, por que não ser feliz? Por que não gerar renda e não ajudar as pessoas através de um mecanismo que é algo que existe desde que o mundo está aí, né? Que é fazer algo para solucionar um problema, para dar uma questão de solução ou uma nova proposta, uma nova roupagem, para entregar algo para as pessoas. De 2019 para cá, e eu digo até um pouquinho antes, de 2017 ali, onde a gente começou a ter as consequências da crise, Estados Unidos e tudo mais, as pessoas começaram a olhar diferente, né? E começaram a criar rótulos, né? E a gente sabe que a gente vive de rótulo, não tem jeito. Eles começaram a trazer o conhecimento, por exemplo, de investimentos para muitas pessoas. Começou a disseminar cada vez mais na internet, as pessoas falando, especialistas. Muito investimento. No próprio jornal da TV, começou a ter mais tempo falando sobre economia, o que começou a trazer mais possibilidades. E essa geração mais recente, de 2010 para cá, onde a internet acelerou muito rápido, né, e que a gente teve uma nova geração que traz a indústria 4.0, tão falada aí, e agora a gente vai entrar num novo roteiro, pode anotar aí, depois a gente está combinando falar disso, que eu estou me aprofundando nisso, que é a Web 3.0, né, vocês já devem estar inteirados nesse tópico aí, mas é algo que vai acelerar de uma maneira assim, surreal, fora do que a gente tem de noção de internet. Mas, dentro desse contexto todo, né, esse trabalho de conhecimento aumentou em função da internet. A comunicação, os meios mais descentralizados, saindo daquela famigerada, né, TV aberta, né, dando possibilidade de conhecimento a partir de um clique. Ou seja, eu passo a ter autonomia da informação que eu vou consumir ou que eu desejo consumir. Sim. E a internet trouxe essa possibilidade para a gente e agregou valor nesse sentido. O que fez com que as pessoas começassem a olhar, opa, eu não tenho curso, mas eu tenho a curiosidade ou a possibilidade de entregar algo para alguém. Então, o cara que fazia uma pipoca que todo mundo elogiava, falava assim, por que eu não ganho dinheiro com isso? O cara que fazia doce, bolo, por que eu não ganho dinheiro com isso? O cara que tinha um lava-jato simples, falava assim, por que eu não boto mais dinheiro aqui para agregar mais valor com outros serviços e passou a entregar mais serviços, não só da lavagem de automóveis, ou seja, começaram a entregar outras coisas, outras soluções. E a pandemia, que já é mais para cá, um pouquinho do período, mostrou para as pessoas, sem emprego, não vai chegar recurso. Sem trabalho, não vai chegar recurso. Ou eu dou o meu jeito, ou eu paro no tempo. Então, o que eu posso fazer? Qual a habilidade que eu tenho? Então, as pessoas começaram a se redescobrir e muitas delas, as que tinham emprego, usaram esses recursos financeiros, do desligamento e tudo mais, para poder investir em algo de um negócio próprio. E a partir do momento que você estuda previamente o empreendedorismo, o planejamento, a administração, a gestão, os processos, você fala assim, opa, eu posso fazer um negócio organizado, com um custo muito baixo e que pode virar um sucesso. E assim, muitas pessoas fizeram. Muitas. Eu tenho e vou depois dar o nome para vocês chamarem aqui para convidar. São os caras fenômenos, todos foram meus alunos, são sensacionais e viram, opa, calma aí, se eu presto um serviço para uma empresa por CLT e dou solução para outras empresas em dificuldade, porque eu não posso ter a minha empresa? Sim. E assim eles fizeram. Vários. Então é isso. Respondendo no geral, 2019 abriu não só uma porta, abriu a janela, derrubou paredes e transformou a forma como as pessoas interpretam o dia a dia, sim, no geral. E a internet foi uma ferramenta essencial. Divisor de água. Porque ele acelera a informação. E ela foi mais do que precisa nesse período, né? Porque sem ela, muita coisa não poderia acontecer. Eu acho que ela cria autonomia. Eu decido o que consumir. Antes não. Antes o que eu vou consumir é o que tiver. Eles decidiam e você... Remédio ruim. Abre a boca aí e engole. Né? Hoje não. Exemplo é, por exemplo, filme. A gente ficava preso ao que passava na sessão da tarde. E qualquer outra coisa. Agora nunca teria essa possibilidade aqui. Como é que eu poderia expor, né, um programa desse daqui, trazendo um assunto que interessa a um nicho específico? Sim.
e fala assim, ó, olha só, se você quer escutar algo legal, eu tenho aqui para oferecer. Exato. Antes, como é que você ia fazer isso? Tinha que comprar um canal de Exato, televisão. é nosso sonho. Pô, né? Para falar do que você Ou um acha que rádio, tem que falar. que também... É Exatamente. complicadíssimo, extremamente complicado. É algo que a gente precisa realmente pensar. E